Imagine a Europa do ano de 1327. Um continente mergulhado nos ventos da Idade Média tardia, quando a peste ainda rondava, a fome assolava aldeias inteiras, as guerras se multiplicavam e a Igreja Católica estendia suas mãos não apenas sobre a fé, mas sobre a política, a cultura e até os limites do pensamento humano. É nesse cenário tão sombrio quanto fascinante que Umberto Eco, em 1980, ambienta sua obra-prima O Nome da Rosa. O romance não é apenas uma história de crime dentro de um mosteiro, é uma reconstrução minuciosa de um tempo em que a verdade era vigiada, o riso era visto como perigoso e o conhecimento podia ser tão letal quanto uma espada. Nossa jornada começa com Adso de Melk, um noviço austríaco que, já idoso, decide narrar as lembranças de sua juventude ao lado de seu mestre, Guilherme de Baskerville. É pelos olhos desse jovem que atravessamos os portões de um mosteiro beneditino no norte da Itália, uma fortaleza de pedra isolada, cercada de neve, silêncio e segredos. Guilherme, inspirado tanto na racionalidade de Sherlock Holmes quanto nas ideias dos franciscanos, é chamado para investigar mortes misteriosas que perturbam a paz da abadia. Mas logo percebemos que não se trata apenas de assassinatos. Estamos diante de um labirinto de símbolos, interditos e tensões que refletem o espírito de toda uma época. A Europa daquele tempo vivia um de seus maiores conflitos internos. De um lado, o Papa João XXII, instalado em Avignon, representava o luxo, a pompa e o acúmulo de riquezas da Igreja. De outro, estavam os franciscanos espirituais, seguidores radicais da pobreza absoluta, convictos de que Cristo e os apóstolos viveram sem posses. Essa disputa, que parece apenas teológica, era profundamente política. Estava em jogo não apenas a interpretação da vida de Cristo, mas a própria estrutura de poder da Igreja. Em 1317, João XXII declarou heresia à defesa da pobreza evangélica. Muitos monges foram perseguidos, encarcerados e executados em fogueiras que iluminavam não a fé, mas o medo. Esse é o pano de fundo em que se move O Nome da Rosa. Dentro do mosteiro, Eco nos apresenta a figura de Bernardo Gui, inquisidor dominicano histórico e real, autor do Manual dos Inquisidores. No romance, ele encarna o braço implacável da Igreja, disposto a esmagar qualquer sopro de discordância. Bernardo não é uma invenção literária, ele realmente existiu e conduziu processos de heresia com uma rigidez que nos lembra o quanto a fé, quando usada como instrumento de poder, pode se tornar uma arma devastadora. A presença dele na obra serve de lembrete de que os debates travados nos claustros não eram apenas espirituais, mas tinham consequências de vida ou morte. De aqui encontramos a grande metáfora do romance, a biblioteca. Construída como um labirinto, com corredores que confundem e portas que escondem, ela é mais do que um depósito de livros. É a materialização do controle do saber. No século XIV, quando poucos sabiam ler, deter manuscritos significava possuir o monopólio da verdade. Os textos que repousavam nas prateleiras não continham apenas teologia, mas também filosofia antiga, tratados árabes, ideias que ousavam questionar dogmas. Controlar os livros era controlar as consciências. O ponto central da trama é o misterioso manuscrito perdido de Aristóteles sobre a comédia e o riso. Para nós, acostumados à leveza da ironia e ao humor cotidiano, pode soar trivial. Mas na Idade Média, o riso era perigoso. Ele podia ridicularizar o poder, relativizar o sagrado, abrir espaço para a crítica. No mundo real, o riso estava associado à desordem, à festa dos tolos, às tradições populares que escapavam do rígido controle da Igreja. Permitir o riso significava admitir que o homem podia rir do poder, e isso, para muitos, era um risco intolerável. Eco costura essa dimensão filosófica com a tensão narrativa. Cada morte dentro do mosteiro parece um aviso sombrio, um lembrete de que a busca pela verdade sempre cobra o seu preço.
O veneno escondido nas páginas do livro proibido é uma metáfora poderosa. O mesmo saber que ilumina pode destruir, quando guardado de forma egoísta ou usado como arma. E aqui podemos traçar paralelos com a história real. Quantos pensadores foram silenciados? Quantos livros foram queimados em fogueiras inquisitoriais? Basta lembrar de Jan Hus, queimado vivo em 1415 por desafiar a autoridade papal. Ou mais tarde, de Giordano Bruno, entregue às flamas por ousar sonhar com um universo infinito. Umberto Eco, sem jamais abandonar o rigor do pesquisador, dá vida a um mundo cheio de detalhes verídicos. Ele descreve o mosteiro com uma precisão quase arqueológica, atento aos cânticos, às roupas dos monges, ao modo como o tempo era contado não por relógios, mas pelo badalar dos sinos e pelas horas litúrgicas. Ao mesmo tempo, lembra-nos que a Europa do século XIV não era apenas uma terra de castelos e cruzes, mas também de fome, peste e guerra. A realidade da época incluía campos devastados, populações inteiras enfraquecidas pela escassez de alimentos e epidemias que dizimavam aldeias em poucos meses. E é nesse cenário duro que a filosofia se entrelaça com a política. O conflito entre fé e razão, tão evidente na figura de Guilherme de Baskerville, ecoava nas universidades recém-criadas em Paris, Bolonha e Oxford. Ali, pensadores tentavam conciliar Aristóteles com a teologia cristã, Santo Tomás de Aquino com o Evangelho, ciência com fé. Mas essa tentativa de conciliação era sempre vigiada de perto pela Igreja, pronta a intervir quando a liberdade ameaçava ultrapassar os limites da ortodoxia. O romance é também um retrato da intolerância. Eco nos mostra que o verdadeiro monstro não é o herege nem o assassino, mas o medo da liberdade. O veneno que mata monges no mosteiro é o mesmo veneno da censura, da perseguição e da ignorância. É o medo de perder o controle das consciências. Quando, ao final, a biblioteca é devorada pelas chamas, sentimos a dor de um mundo inteiro que se apaga. Séculos de sabedoria reduzidos a cinzas. Não é apenas ficção. Na vida real, quantos livros foram destruídos? Quantas histórias foram silenciadas? Quantos pensamentos nunca chegaram até nós porque a intolerância os queimou antes? E aqui está o gênio de Umberto Eco. Ao criar um romance policial medieval, ele nos faz olhar para dentro de nossa própria história. Nos faz perceber que sempre que o poder teme o riso, teme o saber, teme a liberdade, nasce a repressão, e que muitas vezes é em nome da verdade que se erguem as maiores mentiras. Esse é o poder do romance. Ele não se encerra na última página, ele continua em nós, lembrando que a luta entre liberdade e repressão, entre luz e trevas, não pertence apenas ao século XIV. Ela atravessa os séculos e ainda hoje habita nossas sociedades.